Nós estamos aqui no mês de setembro. E graças a Deus, desde 2014, a Associação Médica Brasileira, Associação Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina já lançaram um manifesto em defesa da vida em relação ao suicídio direto, que é uma verdadeira pandemia hoje na nossa sociedade. A cada menos de um dia, 38 pessoas suicidam-se no Brasil, milhares pelo mundo. Nós não vamos entrar nessa triste estatística para que nós não possamos nos entristecer um pouco mais, porque é uma dura realidade que não raro envolve membros da nossa família, amigos, conhecidos, e que precisa ser falado. Então, graças a Deus, nós estamos num momento luminoso, em que as terapias de autoajuda, os esforços da comunidade científica, da área médica, estão voltando-se para um assunto que é um verdadeiro tabu dentro da nossa sociedade. Hoje, o suicídio direto mata mais do que o vírus da HIV, do que as guerras, do que os crimes, do que a malária, do que muitas doenças já conhecidas na humanidade há milênios. Então, nós louvamos e parabenizamos todo esse esforço, que, em especial, dá mais visibilidade no mês de setembro, Setembro Amarelo, valorização da vida. Mas nós aqui ficamos refletindo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 6.480 pessoas desencarnam no período de 1 hora no mundo. Quase 6.500 pessoas, no período de que aqui ficaremos de quase 1 hora, voltam à pátria espiritual. E segundo os nossos informantes espirituais, 90% das desencarnações são aflitivas. 90% desse contingente de milhares por hora, milhares por dia, voltam totalmente desorientados, sem nenhuma informação, sem nenhum conhecimento do que se trata o mundo espiritual para onde todos nós vamos ao momento da desencarnação. E a doutrina espírita ela tem o mérito de nos trazer com muita clareza, tirando o manto da fantasia, do sobrenatural, daquilo que as ainda religiões não conseguem fazer, ela nos expõe, nos desnuda de várias formas esse mundo espiritual para onde nós vamos. E nós ficamos aqui, então, preocupando em relação à nossa saúde, porque 90% voltamos na condição de doentes, de enfermos espirituais. E o Divaldo, em determinada ocasião, numa metáfora muito interessante, nos falou que a Terra é tal qual um grande hospital e todos nós aqui estamos em busca de alta. E os templos espirituais, uma casa espírita, uma igreja, ela é um entreposto de Deus a nosso benefício. E não raro, nós, a maioria de nós, enxergamos uma igreja, um centro espírita, um centro de umbanda, seja qual for a contribuição espiritual que de várias formas Deus nos oferece aqui no mundo, nós entramos por uma porta como se enxergássemos um verdadeiro hospital. Devido às nossas dificuldades de convivência com as pessoas e principalmente conosco mesmos, nós temos uma tremenda dificuldade em nos conhecermos. E talvez a máxima que a doutrina espírita nos traz, nos falando de uma realidade que está ao nosso redor de maneira clara, de maneira direta, através de todos os milhares de títulos da literatura espírita, nas reuniões mediúnicas, nas palestras, de várias formas, o que se dá ênfase é nós descobrirmos qual é o nosso papel aqui nessa existência e a nossa interação que nós temos naquilo que nós vamos preparar para um futuro que fatalmente virá no momento da desencarnação. Então, para que possamos ter uma alma e um corpo sadio, nós devemos nos debruçar no conhecimento, que ele nos dá poder, ele nos dá condições de nós fazermos escolhas mais felizes, mais diretas. E a grande proposta para esse terceiro milênio
já não é mais a cura do corpo. Já estamos mudando um paradigma dentro da comunidade científica e dentro da comunidade espiritual, que ainda, infelizmente, existe uma grande divisão entre o que pensam os religiosos e o que pensam os cientistas da área da saúde mental. Mas, graças a Deus, nós estamos vendo uma aproximação daquilo que se rompeu há séculos atrás, em que está havendo um pouco de ligação entre as duas vertentes do conhecimento humano, a ciência e a religião. E todas têm algo em comum neste momento. Os religiosos falam há milênios uma máxima que serve para o nosso momento. Ela é tão atual como fora lá para os gregos há 2, 3 mil anos atrás, que quando dizia, eles têm uma afirmativa, que ele nos fala que quando a alma sofre, o corpo geme. Então aí nós compreendemos o grande movimento que se iniciou principalmente nos anos 70, em que se fala das doenças da alma, ou as doenças psicossomáticas, que é relativas ao modo como nós pensamos, como nós sentimos e como nós executamos a nossa vida. Antes, era de difícil compreensão e entendimento para muitos de como que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos podem afetar diretamente a saúde do nosso corpo. Hoje já é um lugar comum entre os religiosos e os cientistas essa certeza. Então, nós vamos nos debruçar hoje fazendo um breve relato de como os espíritos enxergam a questão da saúde, da doença, e, principalmente, de como nós tratarmos, convivermos com isso, que nos diz respeito à nossa qualidade de vida. Saúde, para a maioria de nós, é aquele que tem as funções orgânicas regulares. Vejam que nós estamos ainda pensando no paradigma atual de saúde, naquele velho esquema, no velho conceito, em que nós entendemos apenas a avaliação do nosso estado físico. Mas nós precisamos avançar nesse entendimento maior, que não só os meios científicos, mas principalmente a doutrina espírita nos fala com muita clareza, quando nos fala do homem integral, da necessidade de nós intercalarmos as dimensões entendíveis de saúde, que podem ser aplicadas resumidamente dessa forma. Nós ainda nos identificamos com os 5 sentidos, com o estado que o corpo, se ele está com febre ou sem febre, se ele está com dor ou sem dor, com inflamação ou infecção. Esse ainda o nosso conceito de saúde. Mas, segundo a Organização Mundial de Saúde, nós temos que interagir e compreender as dimensões que ainda não são totalmente compreensíveis para nós. Então, na dimensão do bem-estar social, nós somos saudáveis? Socialmente falando, nas nossas relações com as pessoas, na nossa qualidade de vida, nas necessidades básicas da criatura, de ter uma moradia, de ter um trabalho, de ter a sua alimentação adequada. E aí, olhando o atual quadro social, nós concluímos que socialmente a nossa situação é de enfermidade total. Quando nós vemos a desigualdade social, que não só no Brasil, mas em todo o mundo, onde nós temos uma linha de pobreza, em que milhões ou bilhões de criaturas hoje não têm certeza de que irão ter o alimento necessário do dia. Fome, doenças graçando, dificuldades, violências nas relações sociais, as guerras estão aí para nos demonstrar isso. Então, é um verdadeiro caos social. Nós somos, socialmente falando, uma sociedade enferma. Então, no segundo quesito, nós estamos ainda por muito a ser feito. E no aspecto mental, como é que está o nosso mundo íntimo? Como é que nós nos comportamos ante as reações com as pessoas? Como nós compreendemos uma existência? E aí nós
começamos a nos perguntar: como eu estou fazendo do meu mundo mental e emocional para que eu tenha uma qualidade de vida plena? Por tudo que nós estamos vendo, em especial, o esforço para que se possa frear a questão do suicídio direto. Mentalmente, nós sabemos que alguém que tem ideações suicidas, emocionalmente, ele não está estabilizado. Algo de grave está acontecendo com o indivíduo, para que ele desista de uma existência, desista da vida. Então, nós temos que refletir sobre essas questões no nosso mundo mental, ou mundo emocional. Como eu me enxergo dentro da família, como eu me enxergo dentro do meu trabalho, o grau de satisfação que eu tenho por uma existência. E analisando todas essas questões, nós percebemos pelo índice de violência e agressividade que está dentro da sociedade, em que a medicação mais vendida no mundo inteiro é um antidepressivo, é um calmante, tenha ele o nome que tenha. É o remédio mais consumido hoje, é aquele que você usa para que você possa dormir, para que você possa se acalmar, para que você possa desacelerar-se das suas dificuldades íntimas. Então, nós compreendemos que, no quesito mental, nós ainda somos reprovados. Daí, a nós compreendermos e aceitarmos por que nós estamos no mundo de provas e expiações, onde ainda a dor, a violência e a agressividade fala mais alto do que a bondade, do que a generosidade, do que a fraternidade. Então, nós concluímos que nesse quesito mental nós somos ainda uma humanidade adoecida. Mas, avançando um pouco mais, na dimensão espiritual, aí faz toda a diferença. Quando nós, corajosamente, para nós que somos espíritas, nos debruçamos, derrubando um muro de preconceitos que ainda vige dentro das doutrinas religiosas, onde ainda muitos compreendendo de maneira equivocada ou acreditando que seu credo religioso é o mais libertador, é o correto, e aí nós entramos no mundo dos preconceitos e dos julgamentos, para que nós possamos ter a devida coragem de estarmos aqui, numa manhã de domingo, numa casa espírita. Nós estamos rompendo com muitos preconceitos e corajosamente nós estamos enfrentando a nós mesmos em busca de informações privilegiadas, que em verdade o que a doutrina espírita nos faz, diferente dos nossos irmãos católicos, evangélicos, nós podemos afirmar que nós temos informações privilegiadas. Nós temos condições hoje, na dimensão espiritual, nós buscarmos entender de onde é que nós viemos. São as grandes perguntas da humanidade de todos os séculos. De onde é que nós viemos? O que estamos fazendo aqui? Qual é o sentido de uma vida, de uma existência às vezes sofrida? Qual o papel da dor na nossa existência? Para onde nós vamos? De maneira ainda parcial, mas absolutamente transparente, a doutrina espírita nos dá elementos para que nós possamos fazer essa ponte entre o nosso passado, do que nós fomos, das outras encarnações, do que estamos fazendo aqui e o que nos espera, o que nos aguarda, para onde nós vamos, que é o mundo espiritual. Estamos derrubando barreiras, nós estamos destruindo muros de incompreensão, e na medida em que nós passamos a compreender, nós nos pacificamos um pouco. Eu lembro que há muitos anos atrás, mais de 40, meus irmãos, quando adentramos nos caminhos da doutrina espírita, quase 50 anos atrás, eu era menino ainda, né, bem criança, saibam vocês. Eu lembro que, numa determinada reunião espírita, um médium, através de um espírito amigo, ele
escreveu uma pequena frase que eu guardo até hoje com muito carinho. Ele dizia assim: caro Virgílio, quando a compreensão que é luz penetra na esfera mental, o sofrimento que é sombra desaparece. E eu fiquei me perguntando, por que ele colocou sofrimento e não dor? E, quando me debrucei nos conceitos espíritas, eu compreendi. A dor, em verdade, faz parte de um processo educativo, não de castigo, que Deus oferece a todos nós para alavancar o nosso progresso. Então, a dimensão espiritual, hoje, talvez seja, para todos nós, o caminho libertador que nós buscamos. Com as informações privilegiadas que a doutrina nos felicita, através da busca que nós temos dentro da literatura, nos livros, de várias formas, hoje nós temos informações facilitadas dentro da rede compartilhada de informações solidárias, que é a internet, como nunca houve na humanidade. Hoje, nenhum de nós podemos voltar ao mundo espiritual alegando que não tivemos oportunidades de aprendizado. Nenhum de nós. De várias formas, a espiritualidade está nos mandando, sinalizando uma mensagem libertadora. Olha, dentro das suas preferências, busca sobre tal assunto, é apenas um clique e nós conseguimos acessar uma enciclopédia inteira, coisa que há 30, 40 anos atrás não seria possível. Então, olhem bem como a nossa responsabilidade, a responsabilidade pessoal está pesando nesse momento. Nós não podemos alegar ignorância, nenhum de nós espíritas, ao chegarmos do lado de lá e dizermos que não sabíamos, que tal coisa era assim, era assado, nós não temos como afirmar. Então, dentro do quesito da saúde, que diz respeito a todos nós vamos, mais uma vez, aqui trazer e agradecer a contribuição de Richard Simonetti. Tive o prazer de tê-lo como amigo. Já esteve, antes de desencarnar, alguns anos atrás, aqui nesta casa. Talvez sou um dos escritores mais lúcidos, mais objetivos, que deixou uma lavra de dezenas de livros fáceis de entender. Busquem saber quem é Richard Simonetti. Está aí na internet, nos livros à disposição. E ele nos fala com a clareza, ele é uma habilidade incrível de falar assuntos difíceis, complexos, ele tornar de uma maneira entendivelmente fácil. Ele tinha essa habilidade. Então, em relação, vamos fazer uma viagem em algo que nós nos identificamos em relação à saúde do corpo. Nós não vamos falar de doenças, porque a palavra tem força. Vamos falar da saúde, de porquê nós não temos ainda saúde, porque ainda somos enfermos, porque a dor nos visita, e qual o papel do sofrimento em tudo isso. Ele nos fala que os Espíritos nos trouxeram de uma maneira muito objetiva, que, via de regra, nós temos dois aspectos a considerar numa existência, numa nova encarnação. Uma são as enfermidades estruturais, que o próprio nome já diz, e a outra é funcional. O que é isso? Estrutural é aquilo que nós nascemos com ela. É um fator congênito, como falam a literatura médica. É algo que nos acompanha em uma existência em difícil cronicidade, ou por uma vida inteira. Aquele indivíduo nasce sem os olhos. Ele nasce com a dificuldade na área do estômago, por mais que ele faça tratamento, tome antiácidos, ele terá uma fragilidade enorme naquela área do estômago, ou uma insuficiência no fígado, ou uma visão e audição reduzidas, problemas na pele. A lista é enorme, mais de 10.000 enfermidades nós temos nos compêndios médicos. E isso é perfeitamente compreensível. Ao primeiro olhar, quando nos deparamos com as alterações de uma criança que nasce com alguma deficiência,
nós devemos nos perguntar o porquê daquilo. O para quê que aquele indivíduo, irmão ou irmã nossa, está reencarnando com uma dificuldade severa que vai acompanhá-lo por toda uma existência. Se nós não nos debruçarmos nos conceitos espíritas, nós não vamos encontrar respostas. Se perguntar a um médico, ele vai dizer que foi uma aleatória mutação genética no corpo da mãe que essa criança adquiriu por fatores vários, até fatores externos, em que ele veio com deficiência, a falta de um órgão, uma mutilação qualquer. Não nos convence. Fica totalmente incompleta e sem lógica, porque quando compreendemos da bondade e justiça divina, não nos é lícito acreditar que na sua extrema bondade ele seria um jogador de dados a distribuir saúde e doença aleatoriamente para esse e para aquele, sem um sentido maior. Então nós temos que nos debruçar e compreender que sem a reencarnação nós jamais conseguiremos explicar as diferenças e os problemas congênitos que aparecem. E a doutrina nos fala que nós somos seres multimilenares. Já estivemos aqui na Terra e em outros planetas reencarnados. Criamos cadeias de ódio, mas também laços de afetividade, nos nossos erros e acertos, que é tão normal na humanidade. E tudo aquilo que nós adquirimos de bom acrescenta a nossa luminosidade. É algo que ficará conosco para sempre. Mas os nossos equívocos, quando caminhamos no caminho da rebeldia, da ignorância, do desespero, tão comum a nós, ainda criaturas frágeis que somos, incompletas espiritualmente falando, imaturas, nós erramos, agredimos as pessoas, nos autoagredimos, e, por acréscimo de misericórdia de Deus, tudo aquilo que nós fazemos de bom e de equivocado, fica registrado lá no nosso mundo mental, no nosso mundo espiritual, em especial no nosso corpo espiritual, que chamamos de perispírito. Então, os nossos equívocos, eles ficam registrados como manchas escuras, que precisam ser drenadas, e a misericórdia divina, como nos quer fazer avançar, pela lei de causa e efeito, talvez seja a lei mais justa que nós tenhamos, é aquilo que Jesus falava, cada um segundo as suas obras. No sentido espiritual, não existe o jeitinho brasileiro. Não existe. Nós haveremos de colher aquilo que nós plantamos individualmente. Então, a colheita de alguns irmãos nossos, ao voltar com um processo crônico, terrível, congênito de nascença, uma cegueira, uma falta de um braço, está a marca indelével de uma falta em que, quando é da lei de Deus, nos comprometemos com algum débito, quer que a lei nos reajustemos com os débitos correspondentes. Daí, o indivíduo violento, aquele que se utilizava da força física para agredir, para matar, para ferir, ele suplica, antes de reencarnar, porque nós suplicamos, nós não pedimos, algo de deficiência que possa ser uma medida de contenção. Então ele volta com aquele corpo frágil, aquele corpo mirrado, às vezes com os braços com deficiência. Aquele alcoólatra que não conseguia superar os excessos do álcool, ele suplica como medida de contenção, ora como prova, ora como expiação, para que ele tenha um fígado sensível. Ao ingerir a primeira dose de álcool, ele passa um mal tremendo. Aquele que gostava de dissimular as fofocas, as intrigas, através da sua inteligência brilhante, ele volta com a limitação mental, alguma idiotia, dentro das síndromes, que são tantas que nós conhecemos, em que sem a acuidade mental, sem coordenar as ideias, ele será incapaz de espalhar intrigas. Aí nós compreendemos
E vamos nos olhar para esses casos com um olhar inteligente, com a visão mais ampliada, dentro da lei de misericórdia e não de punição do Pai. Porque a razão das doenças congênitas, a primeira é a conta a pagar, que dentro da visão indiana, que seria o nosso karma. O que é o karma? Karma é o resultado dos nossos atos passados, bons ou maus, que se reflete aqui no presente, na forma de imperfeições que nós precisamos avaliar. Nós temos débito ante as leis de Deus, ante a nossa própria consciência. E esses recursos de dor, e não de sofrimento, eles são necessários para, num segundo momento, ele ser medida de contenção. Então, o indivíduo agressivo, ele virá num corpo mirrado, incapaz de se manifestar a extrema violência que carrega. Aí, determinado dia, falando sobre isso, um amigo muito querido lá de trás falou: é por isso que eu vim como baixinho invocado, foi? Falei: olha, você que está dizendo, ele era desse tamanhozinho, 1,40 m, mas era igual um galinho de briga, aqueles garnizezinhos. Qualquer coisa ele partia para a briga, sempre apanhava. Então ele parou. Ele compreendeu, então, quando falamos que foi uma medida de contenção. Imagine você, com 2 metros de altura, saradão, o que você não faria? Ante ainda as ignorâncias que nós carregamos. Mas, principalmente, além das contas a pagar, além dos débitos que a lei de Deus, em verdade, nos cobra. Jesus, o maior psicólogo que já passou sobre a terra, ele dizia que enquanto você não pagar o último centavo, ele utilizava o termo ceitil, está lá nas Escrituras, você não se livrará das reencarnações compulsórias, você não se livrará da dor e, às vezes, do sofrimento. Então, nós temos que refletir sobre o que ele falava, urgentemente. E a terceira finalidade das doenças congênitas, dessas que têm cronicidade, é a regeneração. Já repararam que famílias que têm crianças problemas, às vezes com deficiências mentais, que pode se manifestar numa síndrome de Down, no autismo, seja o que for, qualquer alteração de comportamento, está ali indelével a marca naquela criatura de que algo utilizou no campo mental, no campo da inteligência, que veio com certas limitações. Nós não estamos julgando e dizendo que ali está um incapaz, que ali está um delinquente das leis de Deus, não é isso. É de se perceber, pela lógica dos ensinamentos espíritas, que algo aconteceu no campo mental, que trouxe para o campo mental atual dificuldades. Nós temos que compreender isso. Aceitar essas criaturas, como todos nós aqui temos as nossas dificuldades. E a regeneração dessas famílias que têm essas crianças, que têm problemas, é que nós nos afastamos das ilusões humanas e tendemos a procurar a dimensão espiritual. As igrejas estão lotadas, os templos religiosos de criaturas enfermas, mas que já estão atendendo o convite da consciência, estão deixando as ilusões humanas, os excessos que esse mundo materialista ainda nos puxa. Se nós não tivermos o devido cuidado, todas as ilusões se manifestarão em nós pelas nossas tendências. Aí haverão o excesso de festas e de bebidas. E aí nós dispersaremos e degradaremos o nosso tempo em utilidades fúteis, não úteis para o nosso crescimento espiritual. Cada um de nós façamos as nossas reflexões do que nós estamos fazendo dos nossos momentos de lazer, principalmente. O que nós estamos fazendo de uma existência, amigos, que passa muito rápido. É um clique na eternidade, 70, 80 anos. Já voltamos de volta, para fazer o reprocessamento das nossas atitudes. A morte
é uma contribuição evolutiva para nós. Nós ali no momento da desencarnação repassamos toda uma existência e podemos nos sentir felizes ou infelizes pelo que nós fizemos desses milhões de minutos que aqui passamos, que Deus nos concede numa encarnação. Então nós compreendemos que é lícito para todos esses que vêm com as doenças congênitas, que não se curam, como Chico Xavier sabiamente colocava, o que não tem cura, curado está. Determinada ocasião, ele, que gostamos de pensar que era um espírito que já não tinha tantos deslizes, tantos desequilíbrios a suprir nessa existência, ele tomava mais de 10 medicamentos por dia. Foi um dos corpos mais adoecidos que nós tivemos, desde tenridade, quase cego, problemas cardíacos, problemas respiratórios, problemas de pele, tudo quanto é problema ele tinha. Mas ele fez da dor um momento de evolução e, principalmente, de exemplo para todos nós. Determinada ocasião, ele humildemente procurou Zé Arigó, lá nos anos 60, um dos maiores médiuns curadores que o Brasil já teve, que o filme está aí nos falando. Ele o procurou para que pudesse ser minimizado as suas dores. E, para sua surpresa ou não, foi dito para ele: Chico, o seu caso é para que você conviva uma existência inteira. É um estímulo de Deus para que você dê o exemplo e faça de você, e não se perca nas ilusões do mundo, você foque na sua tarefa evangélica que ele trouxe. Porque os missionários aqui encarnados, eles solicitam um corpo que tenha imperfeições, um corpo que não tenha beleza física. Convenhamos, Chico não era nada fisicamente bonito, mas ele tinha uma alma iluminada dentro de um corpo ainda adoentado, que o salvou das ilusões, dos arrastamentos que as ilusões humanas ainda nos proporcionam. Como é difícil para aquele homem e para aquela mulher, com a beleza extraordinária, com a saúde física plena, se livrar dos arrastamentos, das ilusões que sempre nos levam para a ruína. Então, eles, espertamente, esses missionários, pedem um corpo adoentado, sem beleza física, para que tenha um problema enorme a menos na sua existência. E chegando lá, ao consultar com o Zé Arigó, foi dito para ele: o seu processo, Chico, é uma escolha kármica que você fez com sabedoria. Mas qual é o remédio para isso? Ele falou: você aplicando os 3 Cs na sua vida, você vai conseguir romper até para lá de 90 anos, como ele fez. O primeiro é ter muita calma. O segundo é muita cama. E o terceiro é entender que o processo kármico você pode utilizar da medicina do céu e da terra para aquilo ser minimizado. Mas o melhor mesmo, com aquilo que não tem jeito, você conviver com ele sem sofrimentos maiores. É possível, sim. Não tem a expressão aceitar que dói menos? Isso cabe principalmente nesse momento. Aceite as situações que dói menos, apesar daquilo que você tem a sabedoria, como nos fala a oração da sabedoria. Deus, dá-me forças e coragem para mudar as coisas que eu posso mudar. Sabedoria para diferenciar aquela que eu posso mudar ou não. O grande segredo é este. E isso nos fala intimamente na nossa consciência. Façamos como o apóstolo Paulo, que ele dizia que ele tinha o chamado espinho na carne, que, segundo as explicações evangélicas, era um problema na área do estômago. E ele conviveu uma encarnação inteira sem recursos médicos da época. Mas se o espinho não pode ser retirado, por que não nós nos convivermos com ele, nos movimentando com devagar, com cuidado? Qual é o seu espinho na carne? Para que ele não fique nos espetando. Se você tem um problema gástrico, um exemplo muito grave, nada cura. O que é o ideal? É que nós tenhamos uma atitude de serenidade ante os aspectos da vida, os desafios da família, do trabalho, e façamos uma alimentação saudável.
Aí, nosso estômago não se revirará e nós vamos poder conduzir com equilíbrio esse problema, esse espinho que não pode ser tirado. Então, nós compreendemos, se nós tivéssemos noção, como fala um amigo meu, irmão, se nós tivéssemos noção dos débitos que nós temos, nós agradeceríamos todas as enfermidades kármicas que vêm, porque é um mecanismo de ajuste e não de castigo que Deus nos envia. Nos alertemos para, talvez dentro da nossa família, ao olhar, nós vamos compreender a beleza de Deus, que antes da justiça tenha misericórdia para com todos nós. E tudo que aqui viemos fazer é sairmos das nossas dificuldades. E talvez o processo kármico seja uma excelente ferramenta para nós sairmos da nossa inércia, do nosso adormecimento. A acomodação com a existência nos facilita. Então, amigos, aqui está. Nós falamos do processo da estrutura, aquilo que não pode ser modificado. Mas agora, e funcional, aquilo que diz respeito, e pasmem os senhores, de 10, 8 das enfermidades que nós temos hoje não são devidas ao que fizemos em outras existências. Não é um processo kármico. E sim, o modo como nós conduzimos hoje a nossa vida, o modo como nós tratamos o nosso corpo, que é uma máquina maravilhosa, que os cientistas de peças vivas ficam perplexos ante a finalidade que ele veio fazer. Ele é quase perfeito, é um corpo físico, mas nós, tal qual um motorista invigilante, usamos e abusamos do corpo sem nenhum respeito. Essa é a grande realidade. Nós estamos aqui fazendo do nosso corpo gato e sapato e nos surpreendemos quando em determinado momento da nossa existência surgem enfermidades, surgem dores. Aí nós falamos, mas como esse câncer surgiu do nada? Quando nós percebemos isso, nossos amigos, nossos familiares, não, ele não surgiu do nada. Nós fizemos muito esforço para que ele surgisse. Nós nos debruçamos agressivamente, muito, em cima do nosso campo emocional, do nosso campo mental, para que ele surgisse no nosso corpo. Porque, segundo os Espíritos nos falam, toda doença, antes de se manifestar no corpo físico, ela se instala no mundo emocional, lá no nosso corpo espiritual, no perispírito. E o nosso corpo, pasmem vocês, uma doença incurável, tal qual este câncer, que as pessoas não gostam nem de falar o nome, tamanho é a aversão, ele, em verdade, é um benefício da lei de Deus e não um malefício. Mas como assim? Algo que é fatal, que vai desencarnar alguém, ele pode ser uma bênção de Deus e não uma maldição, como as pessoas compreendem? Sim, uma bênção de Deus, porque nós estamos com tanto excesso de energias deletérias lá no nosso campo emocional, nos nossos pensamentos negativistas, depressões, estamos tão sobrecarregados de energia escura, que o nosso corpo, como fala um amigo meu, é que vai pagar o pato de tudo isso. Ele, como um mata-borrão, como uma esponja, absorve em determinado órgão. O que é a doença? Excesso de energias deletérias. Determinado órgão é aquele que nós mais agredimos, cada um temos as nossas doenças pessoais. Ele, por excesso de energia escura que provém do mundo emocional, ele perde a sua função, multiplica-se células, e aí vem uma doença incurável e nós desencarnamos. Mas quando nós desencarnamos com a doença incurável, olhem vocês, que é ao contrário do que nós pensávamos, nós, o espírito, estamos aliviados de uma carga excessiva que o corpo levou para a sepultura. Olha a bondade de Deus até nesses momentos. É um entendimento diferente que a morte, que a doutrina espírita nos oferece da morte.
Então, o excesso de energias que nós acumulamos na existência, nos maltratando, nos martirizando, o nosso corpo caridosamente absorve, nós desencarnamos um pouquinho mais aliviados, ainda com a enfermidade, mas bem mais aliviados, e a caridade que o corpo nos faz. É isso que a doença incurável é, em verdade, o câncer é isso. E não o contrário, e não a tremenda maldição, a última coisa a ser desejada. É uma bênção de Deus para nos aliviar dos nossos processos excessivos que carregamos no mundo mental enfermiço. Então, amigos, vamos compreender as doenças funcionais. Nós nos agredimos, de 10, 8 são devido ao nosso estilo de vida, criados aqui nessa existência, do modo que nós pensamos, do modo que nós sentimos, nós desaguamos no nosso corpo todo o excesso de ainda em consequências de abusos que nós fazemos do nosso corpo. Percebam como nós agredimos de dentro para fora e de fora para dentro, essa máquina maravilhosa. De fora para dentro, os vícios, aquele que fuma demais, aquele que bebe demais, aquele que come demais. O que é que ele está dizendo? Algo está errado e ele está martirizando o seu corpo. E aí aparece as doenças cardíacas, as obesidades mórbidas, as hipertensões, todo esse acervo de doenças que são responsáveis hoje pelo nosso momento presente, de como nós conduzimos o nosso corpo. A alimentação equilibrada é fator de saúde, nós já sabemos disso. Os exercícios físicos, moderados ou não, nós precisamos manipular essa máquina para que ela não fique enrijecida. E em relação aos hábitos de comer, o repouso noturno, nós precisamos descansar a máquina, nós fazemos isso corretamente. A higiene cuidadosa da máquina, nós fazemos isso. Nós temos carinho pelo nosso corpo, respeitamos essa máquina. É de se pensar. Precisamos nos debruçar nessas reflexões imediatas de agora, fazermos diariamente uma avaliação de o que eu estou fazendo com essa máquina temporária que nos permite a manifestação nesta dimensão reencarnatória, a bênção de Deus. Nós estamos cuidando bem dela, com carinho, com respeito, ou não? Cada um de nós temos as respostas. Então, além desses vícios de fora para dentro, nós degradamos o nosso mundo físico de dentro para fora, através do nosso modo de pensar, os nossos pessimismos, a nossa falta de fé, nossa falta de alegria de viver, nossa falta de esperança. Tudo isso que redunda numa depressão são fatores causais, pessoais nossos, é o nosso estilo de vida. Então, nós temos que nos cuidar do que nós estamos jogando dentro deste corpo maravilhoso, as toxinas mentais, porque antes de aparecer um vírus físico, ele, primeiramente, se forma o chamado vírus emocional. Então, por enquanto, nós concluímos que nós estamos ainda no mundo de tratar os efeitos da nossa medicina atual. Nós estamos ainda tratando o excesso de energias, mas temos uma grande proposta. E esse milênio de regeneração é fazermos a autocura. O que é a autocura? É quando nós vamos adquirir conhecimento, habilidade, para nós sermos o nosso próprio médico do nosso corpo, começando a tratar lá no mundo causal, porque o corpo físico ainda é o mundo dos efeitos. Tudo que está no nosso corpo físico é resultante do que nós pensamos, do que nós sentimos, e que então está lá no nosso mundo mental, na nossa dimensão mental, na nossa dimensão espiritual. Então nós concluímos que nós somos os responsáveis pela nossa saúde ou não. E a grande proposta do milênio de regeneração,
até o final de 2999, ao final desse milênio. Temos 918 anos para isso ainda, né, amigos? É muito tempo. Portanto, nós vamos pensar em sermos os nossos próprios médicos. Não vamos delegar nesse milênio de regeneração apenas para os profissionais da área de saúde, da mesma forma que não vamos delegar a nossa dimensão espiritual para aquele padre, para aquele pastor, para aquele chefe de casa espírita, para aquele terreiro. Não podemos fazer mais isso. Não é lícito, não é competente. Então, nós temos que criarmos uma autonomia pessoal para nós aqui transitarmos com equilíbrio no admirável mundo novo que nos aguarda, no mundo de regeneração. Tanto é que, em breve tempo, o profissional de saúde mais importante que nós vamos ter é o psicólogo, que antes de receitar qualquer medicamento, ele vai procurar saber e vai nos ensinar a pensar. É isso que nós estamos fazendo aqui. Antes de avaliar qual é a doença que você tem, ele vai avaliar o que você está fazendo da sua vida, das suas relações com as pessoas, na sua dimensão social, como você está tratando os seus parentes, como é o seu trabalho, é satisfatório ou não, como está a sua dimensão mental, como está a sua dimensão espiritual. É compreensível a sua religião para você? Ela te basta? Se ela te basta e te felicita, ótimo, fique lá. Ela te esclarece? Ela te liberta? Então, ele vai ver qual é o nosso estilo de vida, o modo que nós pensamos e vemos o mundo e as pessoas, os acontecimentos. Ante tudo isso que para os outros não tem explicação, mas para a doutrina espírita tem. Então, ele vai ver o que verdadeiramente está dentro do seu coração e vai nos ajudar a fazer a autocura, em que nós não precisaremos mais de antidepressivos. Será um passado remoto em que nós, criaturas humanas incompletas, ainda utilizávamos recursos antinaturais para que tenhamos vida plena. E aí, finalmente, nós compreendemos o que Jesus veio fazer sobre este planeta. Ele não veio para ser o líder de uma religião. Ele veio para ser o maior psicólogo que já passou dentro desta terra, criatura iluminada, em que ele, nas suas frases, que são eternas, esclarecedoras, ele tinha uma especial para a questão do autoconhecimento. Nós viemos aqui para nos autoconhecer. Nós viemos aqui para saber e compreendermos o porquê nós pensamos o que nós pensamos. Porque sentimos o que nós sentimos ante os acontecimentos das pessoas. Porque fazemos o que nós fazemos. É um trabalho árduo, complexo. Mas nós precisamos urgentemente, porque a partir de nós conhecermos as nossas dimensões, nós vamos tratar o nosso corpo sagrado, com carinho, com sabedoria. E as enfermidades que hoje são presentes na nossa humanidade serão a triste lembrança de um passado ainda infeliz, num futuro próximo, quando nós tivermos autonomia. E lá em Mateus 41, Mateus 26, versículo 41, nós talvez encontremos a essência do autoconhecimento que Jesus nos falava. Nós gostamos de fórmulas, nós gostamos. Então, ele talvez tenha a dica mais interessante para nós possamos ter vida plena, hoje ainda, dentro da nossa família, a despeito das dificuldades que nós temos, das diferenças, das agressividades, ora nós agredindo, ora nos agredindo. É assim a família, é assim a sociedade. Nós estamos um bando de enfermos, um intercedendo sobre o outro nas suas dificuldades e não nas suas belezas. E ele dizia, lá em Mateus 26, versículo 41, olhe, vigia e ora.
porque nós ainda carregamos as imperfeições. Lá diz, nesse sábio, talvez um dos maiores versículos, que seria o slogan do autoconhecimento da humanidade regenerativa do terceiro milênio. Olhar. Olhar para onde? Para quem? Para que direção? Ele nos fala que você olhe para dentro de você. Olhe-se num espelho e procure identificar o que você precisa fazer para você e não mais ninguém, não mais sua esposa, não mais seu marido, não mais o padre, não mais o médico, não mais diretor de casa espírita, seja quem for, possa melhorar a sua vida. Nem espírito nenhum possa melhorar a sua vida. Olhe para dentro de você, faça uma análise crítica, sincera, um inventário moral, que nós vamos saber o que nós precisamos mudar. Segundo os Espíritos, se nós queremos saber no que nós mais falhamos nas existências passadas, porque, segundo o laboratório das experiências passadas, nós fracassamos quase sempre no mesmo problema, encarnações seguidas. Então, olhe-se no espelho e seja sincero com você, como faz Virgílio. Eu me olho de vez em quando, falo comigo mesmo, parece doideira. Se alguém, eu fecho a porta do banheiro para a Marli não ouvir, falo baixinho, porque senão ela vai imaginar que eu estou mais doido do que eu sou. Eu falo, Virgílio, seu cabra safado, olho bem nos meus olhos, você sabe qual é a sua dificuldade maior. Você sabe sim. Não queira ficar se enganando, nós sabemos, amigos. Os Espíritos nos falam, você quer saber aquilo que você mais fracassou? Olhe qual é a sua tendência viciosa maior hoje. Nós sabemos qual é. Então, eu me olho, se isso serve de exemplo, posso servir para alguns de vocês. Olhe-se no espelho. Se você estiver sozinho, pode soltar o verbo. Mas, olhe e fala, realmente, eu sou assim, ou melhor, eu estou assim, que eu carrego a perfeição dentro de mim. Serei anjo um dia. Todos seremos anjos um dia, a despeito das nossas dificuldades. Olha que visão maravilhosa! Então, tenha coragem, fala, você faz isso mesmo, né, seu cabra safado? Ainda, fica amarela a cara sem vergonha. Eu falo comigo, porque eu sei qual é a minha dificuldade maior. Nessa existência, eu já demonstrei, em alguns momentos, naquilo que eu tenho mais dificuldade. Eu sei. Então, é aquilo que eu vou olhar mais. Eu não vou passar a olhar mais os problemas, os defeitos ou os vícios daquele que está próximo de mim. Vou compreendê-lo, vou auxiliar na medida do possível. Mas eu não vou querer fazer algo impossível, que é mudar o outro. Amigos, tenham certeza, é tarefa impossível. Nós não vamos conseguir. Nós podemos contribuir com ações, com pensamentos, com estímulos positivos. Mas querer mudar o outro, ele só muda quando ele quiser. E você também só muda quando você quiser. Então, vamos fazer esse exercício de nos olhar no espelho. De preferência, um espelho bem grandão, que as mulheres gostam, aquele que vê do fio do cabelo ao dedão do pé. E você se olhe e se admire e fale, obrigado, meu Pai, por esse momento de lucidez. Eu tenho o corpo que eu mereço. Eu tenho a altura que me é necessário. Eu tenho a cor da pele que eu preciso. Eu vim no sexo mais adequado às minhas necessidades. Não tem nada errado, meus amigos. Está tudo dentro da misericórdia e justiça do Pai. Os acontecimentos que nós temos. A família que nós temos é que nós mais merecemos e necessitamos. Os estímulos que nós temos é o que mais necessitamos e merecemos. Então, se olhe. Isso é desafiador. Você fazer um inventário moral, você ter coragem. Tem que ser muito do macho mesmo, para você se olhar e se analisar e fazer um julgamento caridoso de você, sem condenações. Eu estou assim, mas eu vou mudar, porque eu tenho elementos, eu tenho ferramentas de mudança. Eu sei que é preciso a meu próprio benefício. Eu voltarei desta reencarnação um pouco mais leve das minhas sombras que eu carrego,
que ainda é um momento evolutivo nosso, não é certo nem errado, meus amigos. É apenas o nosso momento de crescimento. Espíritos superiores passaram por essa fase também de equívocos, de enganos, de desacertos como nós. Jesus foi o que nós somos, e nós seremos o que Ele é um dia. Olha que mensagem maravilhosa. Então se olhem, se observem. Vamos esquecer o outro, as dificuldades. Nós temos compromisso, é conosco mesmo. A maior empresa que nós precisamos levar em frente com sucesso é a nossa, e não a do nosso marido, da nossa esposa, de mais ninguém. Podemos ser exemplos construtivos, juntos na solidariedade, crescendo juntos, mas não responsáveis pelo outro, ser responsável por você. Agora, vigia, é a segunda assertativa de Jesus. Vigie em você os momentos de vacilação, vigie plenamente, tenha disciplina com você, seja intransigente com os seus próprios equívocos, policie-se, seja rigoroso, e não seja intransigente com você, com as suas ações, de uma maneira caridosa, sem se culpar-se também. Aceite que é o momento que nós estamos passando, sem culpa. O que nós fizemos de equívocos passou, vamos fazer diferente. Não se veja pela ótica de encarnações passadas, ou talvez de uma existência aqui nessa mesma, em que nós ainda aplicamos de mau uso ao nosso livre-arbítrio. Vigie-se, seja intransigente com você, com carinho, com bom humor, com alegria. Seja indulgente com os outros. Deixe cada um fazer o que ele queira fazer da vida dele. Aconselhe se pedir. Isso é a vigilância. E para que nós possamos nos fortalecer, que sozinhos nós não vamos conseguir ainda, vamos orar. Orar não é reza. Orar é você fazer o que nós estamos fazendo aqui nesse momento, nos colocando num clima de meditação superior, onde nós vamos aspirar aquilo que os nossos mestres iluminados estão conectados conosco na nossa dimensão espiritual, eles adentram na nossa dimensão mental e nós mudamos. Vamos largar as companhias indesejáveis, encarnadas e desencarnadas, que nós atraímos pelas nossas preferências. Nós somos assim. Então, a legião de espíritos que nos cercam, vamos ser seletivos. Se eles não se afastam de nós, nós podemos nos afastar deles. Se os amigos que exercem mais influências hoje encarnados não se afastam, vamos nos afastar dele com carinho, orando. Orando é vibração superior, é desejando o melhor para tudo e para todos. Então, aí nós aplicamos em nossa vida sabedoria. Nós mudamos a nossa lente, mudamos ou não mudamos? Que até então a humanidade está vendo todos os acontecimentos pelas lentes escuras, do pessimismo, da maldade, da ignorância, do equívoco. Mas nós que temos conhecimento superior, vamos mudar a lente dos nossos óculos. Vamos colocar em todos os acontecimentos a presença de Deus, sabendo que tudo está certo na medida certa e que a misericórdia vem acima da justiça. E aí nós vamos ter lentes cor-de-rosa, lentes azuis, lentes coloridas, para ver as pessoas com as dificuldades delas. Nós vamos achar graça das esquisitices dos outros e as nossas. Não vamos julgar mais. Vamos irritar menos, vamos compreender as pessoas, vamos buscar conviver na medida do possível com aquelas pessoas difíceis, e talvez nós sejamos uma delas. Então, aí vamos mudar as nossas lentes, em ver em tudo e em todos a misericórdia de Deus, a beleza de uma existência que todos um dia, a despeito das dificuldades que temos aqui, nós vamos nos encontrar, talvez, daqui a 2 milhões de anos, passa muito pouco na eternidade. Talvez num outro planeta, num outro clima, numa outra atmosfera, só de alegria, onde não teremos enfermidades, o admirável mundo novo. É isso que nos espera, angelitude. Isso é questão de tempo. Então não vale a pena os julgamentos, as brigas, as dissensões, porque todos somos espíritos em crescimento.
Vamos ver os irmãos e nós mesmos com os olhos do amor, da caridade, da fraternidade. Aquilo que Jesus falava, o que é a caridade? Perdão das ofensas, indulgências, coração doce para com todos, benevolência, ter boa vontade para com todos, para que possamos ter o mesmo, é lei do retorno. Então, diz o folclore evangélico, olha o exemplo maior para finalizar que Jesus nos dá. Determinado momento, ele caminhando com seus apóstolos pela beira de uma estrada poeirenta, encontra um cão morto já em decomposição há vários dias. Os discípulos afastam-se alegando mau cheiro. Ele se aproxima, por alguns momentos olha para aquele corpo e vira para todos e fala: que belos dentes tinha esse cão. Vejam vocês, um olhar totalmente diferente das doenças. O que ele vê em nós é isso, a beleza que nós temos dentro de nós, apesar de toda ainda as dificuldades que a nossa sociedade, que são o resultado dos nossos atos, ainda doente nos faz ver. Ele não nos enxerga a doença, ele nos enxerga o Espírito iluminado eterno que está dentro de nós, que nós precisamos fazer iluminar. Brilhai a vossa luz. Então a mensagem é sempre de otimismo, de alegria, de saúde, a autocura que nós precisamos fazer, responsabilidade pessoal. E para tanto, como já é costume, eu carrego e gosto de compartilhar com todos uma bela mensagem que nós finalizamos a nossa fala, que reproduz bem o meu esforço para que eu possa me compreender e ter uma vida plena e saudável, a despeito das dificuldades. É uma bela e pequena poesia que está no hospital de cura do câncer, onde precisa do bom ânimo, do otimismo, da alegria de viver. Já repararam que quando se depara com a doença incurável, nós temos dois tipos de pacientes, o vivedor e o morredor? O vivedor é aquele que, de posse do conhecimento que nós temos, vamos compreender e aceitar, como fazia Francisco de Assis: abençoada doença que vem a meu benefício, eu te agradeço. E o morredor é aquele que, em uma simples gripe, ele já se entrega totalmente ao pessimismo, não tendo conhecimento, não sabe para onde vai, o que acontecerá com ele. É um infeliz sem o conhecimento, e nós temos conhecimento. Então, sejamos paciente vivedor ante tudo que nos aconteça, como nos fala carinhosamente o nosso preto velho. Seja vivedor, mesifio, que ele vai te fazer o bem da sua vida iluminada. Então, a cor do mundo, qual óculos que nesse momento nós estamos usando, ante os acontecimentos da nossa vida? É óculos cor-de-rosa ou óculos escuro, de pessimismo? Esse mundo não presta, ninguém presta, eu sou uma vítima. Ou nós compreendemos ante as lições de Jesus e adquirimos força para nós e mais ninguém fazer a mudança, sairmos das nossas depressões, das nossas angústias, das nossas infelicidades, que nós e mais ninguém construiu. Qual é o óculos? Esperamos que seja o cor-de-rosa, as lentes do amor. E esse belo poema que nós gostamos de compartilhar e que serve de mantra para a nossa existência fala sobre a cor do mundo. O mundo tem a sua cor, o seu mundo. É você que vê o mundo e o vê como é você. Se você põe óculos de bondade e de amor, tudo é belo e positivo, porque positivo e belo está você. Mas, se você é vingativo, invejoso, egoísta, vê o mundo desse jeito, porque desse jeito é você. Do modo que você fala, do modo que você vê, do modo que você pensa, desse modo é você. Você é a medida do seu mundo. Mas que felicidade, que maravilha, se Jesus, o Cristo, fosse a medida de você. Paz nos nossos corações. Bem, amigos, obrigado pela tolerância de 1 hora.
59 minutos, não é pouca coisa para ficar se ouvindo, mas vamos agradecer a espiritualidade amiga. Agora, como complemento de misericórdia, eles vêm ao encontro das nossas necessidades. Nós vamos ter o passe magnético, do qual convidamos os aplicadores, que são agentes, instrumentos da bondade do Pai. É a medicina do céu, que vem